Imagine o seu corpo como um armazém altamente inteligente e preciso que guarda 3 tipos de energia vital. O primeiro é a glicose, como o dinheiro no bolso, rápido de usar, mas que acaba em pouquíssimo tempo. O segundo é o glicogênio, como a sua conta corrente, capaz de cobrir as despesas metabólicas de alguns dias. O terceiro é a gordura, a sua poupança de longo prazo, abundante, mas que exige muito tempo para ser sacada. E os seus músculos? Eles não são reservas de energia, mas sim os trabalhadores incansáveis deste armazém. Quando você para de comer, em que ordem o corpo utiliza esses recursos valiosos que você construiu? Afinal, em que momento os músculos duramente conquistados são queimados como combustível pelo organismo? Hoje, vamos usar a ciência para desvendar essa dúvida que tira o sono de inúmeros entusiastas do fitness. Quando você dá a última mordida, o sistema digestivo trabalha. Após 4 a 6 horas, o estômago esvazia. Nesse momento, a glicose no sangue cai lentamente e a insulina, responsável por reduzi-la, diminui a secreção. É aí que o glucagon entra em cena. É como se a gerência diurna saísse e o supervisor noturno assumisse o turno. Seu corpo muda silenciosamente para o primeiro modo de energia. Nas primeiras 12 a 18 horas de jejum, o fígado começa a quebrar o glicogênio armazenado. Esse processo vital é chamado de glicogenólise. O fígado de um adulto armazena cerca de 100 gramas de glicogênio. Os músculos têm mais 300 gramas. Mas o glicogênio muscular é egoísta. Ele serve apenas ao próprio músculo e não é liberado na corrente sanguínea. Portanto, apenas o estoque do fígado pode manter o açúcar no sangue. Você pode sentir uma leve fome agora. Mas o estado mental continua normal, pois o cérebro ainda recebe um suprimento constante e vital de glicose. Aqui está o ponto de virada que poucos conhecem. Entre 18 e 24 horas, o fígado se esgota. O corpo precisa ativar o sistema de energia de backup. O fígado começa a produzir os chamados corpos cetônicos. Esse processo é a cetogênese. Os corpos cetônicos são o produto da queima de gordura, como carvão em brasa. Eles queimam por mais tempo e fornecem calor suficiente. O cérebro, que antes só usava glicose, se adapta. A evolução deu ao cérebro uma segunda opção, usando cetonas para suprir mais de 70% de sua energia. Esta é a fase de transição de ouro do corpo. As células de gordura liberam triglicerídeos em grande quantidade. Ao mesmo tempo, o corpo ativa um mecanismo inteligente chamado modo de economia de proteínas vitais. Se o corpo queimasse músculos logo no início, nossos ancestrais teriam perdido a mobilidade na primeira fome. Então, quando a degradação muscular realmente começa, a verdade é que ocorre desde a primeira hora de jejum. Mas isso não é para fornecer energia, é o metabolismo normal. Seu corpo desmonta e reconstrói proteínas. Cerca de 200 a 300 gramas por dia são reciclados, como prédios sendo demolidos e erguidos na cidade. A questão não é se o músculo se degrada, mas se a velocidade de degradação supera a de síntese proteica. Nas primeiras 48 a 72 horas, o corpo mantém a quebra de proteínas no nível mínimo. Neste ponto, a concentração de cetonas é alta e a gordura queima. Seu cérebro e coração adoram esse combustível. A proteína fornece apenas 5 a 10% do gasto total. A maior parte da energia vem da gordura estocada. Como em uma crise na empresa, o chefe demite cargos ociosos, mas mantém os engenheiros essenciais até o fim. Seus músculos são esses funcionários essenciais. Mas entre o terceiro e o quinto dia, a situação muda um pouco. A gordura ainda é o combustível principal, mas tecidos como glóbulos vermelhos precisam de um pouco de glicose. O fígado inicia a gliconeogênese, fabricando glicose a partir de substâncias que não são carboidratos. As matérias-primas são glicerol, lactato e aminoácidos.
Quando as duas primeiras acabam, a proteína é usada. Parece assustador extrair aminoácidos das proteínas, mas a ciência mostra a genialidade do corpo humano. Ele prioriza quebrar proteínas de baixa atividade, como pele e mucosa intestinal, em vez de atacar o músculo. Na primeira semana de jejum, a perda muscular é lenta, cerca de 20 a 40 gramas de proteína por dia. Isso equivale a um pedacinho de frango. Considerando a renovação diária normal, é uma perda muito controlada. Você já se sentiu muito mais magro e sem músculos no espelho após um jejum curto ou durante uma gripe forte? Conte-me nos comentários. Na verdade, há uma grande ilusão visual aqui. No início, você perde água e glicogênio. Cada grama de glicogênio se liga a 3 ou 4 gramas de água. Consumir 400 gramas de glicogênio significa perder até 1,5 kg de água. Essa desidratação deixa seus músculos com aparência murcha e plana. Mas não é perda real de fibras musculares. É como a diferença entre uma uva fresca e uma uva passa desidratada. O verdadeiro ponto crítico de perigo surge entre o 7º e o 10º dia de jejum contínuo sem realimentação. O mecanismo de economia de proteínas falha. A necessidade absoluta de glicose não pode mais ser suprimida. A gliconeogênese acelera e a quebra muscular pode subir para 50 a 80 gramas preciosos por dia. Pior ainda, sua taxa metabólica basal cai drasticamente. O corpo entra em um modo de economia de energia profundo. É como um celular no modo supereconomia, brilho baixo, aplicativos fechados e funções vitais comprometidas. Muitos dizem que jejuar por mais de 24 horas destrói músculos instantaneamente. Isso não é científico. Se o corpo humano fosse tão frágil, nossos ancestrais nunca teriam sobrevivido em ambientes com escassez de comida. O jejum de curto prazo, de 24 a 72 horas, tem impacto mínimo na sua preciosa massa muscular. Estudos mostram que o jejum intermitente pode até ajudar a manter os músculos, elevando o hormônio do crescimento. Outro mito: pessoas musculosas perdem músculo mais rápido. Na verdade, quem tem mais músculos tem metabolismo alto. Eles geralmente têm reservas de gordura suficientes. O corpo usa a gordura de forma eficiente durante o jejum. Pessoas com pouquíssima gordura corporal são as que correm risco real de degradação proteica excessiva no jejum. É como 2 carros, um com tanque grande e motor bom, outro com tanque pequeno. O primeiro viaja muito mais longe. O jejum danifica o metabolismo para sempre? É um exagero. O metabolismo cai 5 a 10% temporariamente. É uma adaptação normal. Quando você volta a comer adequadamente, a taxa metabólica se recupera em poucos dias. Dietas extremas de baixa caloria por meses causam danos reais, não um jejum curto e controlado ocasionalmente. O que realmente causa perda muscular significativa? O primeiro fator é a duração. Mais de uma semana é muito arriscado. O segundo é a sua gordura inicial. Se for menor que 10% em homens, o corpo queima proteína mais cedo. O terceiro é a atividade. Treino de força pesado durante o jejum prolongado aumenta muito o risco de degradação. O exercício exige proteína para reparar fibras. Sem comida, o corpo é forçado a desmontar músculos existentes. O quarto fator, frequentemente ignorado, é a nutrição antes e depois. Se o estoque de aminoácidos estiver vazio, se você não consome proteína suficiente antes, a síntese de recuperação muscular será totalmente bloqueada. Como proteger os músculos ao máximo? Estratégia 1. Janelas curtas, como o jejum intermitente de 16/8. Estratégia 2. Garantir ingestão alta de proteínas fora do jejum, pelo menos 6 a 2 gramas por quilo de peso. Estratégia 3. Atividade leve, como caminhada ou yoga, evitando o sedentarismo total e o treino até a falha. Estratégia 4. Suplementar aminoácidos essenciais.
quebra o jejum fisiológico, mas protege a massa magra. É preciso falar dos riscos. Jejum longo não é para diabéticos, grávidas ou pessoas com doenças metabólicas crônicas. Pode causar desequilíbrio de eletrólitos, arritmia e a fatal síndrome de realimentação se você comer rápido demais. O jejum prolongado ativa a autofagia, limpando células mortas, o que atinge o pico em 24 a 48 horas. Mas autofagia em excesso danifica células saudáveis. O jejum não é uma cura mágica e nem deve ser uma punição. A massa muscular é um equilíbrio dinâmico entre estímulo de treino, nutrição impecável e hormônios saudáveis. Seu corpo é inteligente, ele não desistirá facilmente dos tecidos vitais para a sua sobrevivência e força diária. Se você aprendeu algo novo e descobriu o quão resiliente seu corpo é, curta o vídeo para espalhar a verdadeira ciência. Inscreva-se no Seu Corpo Avisa. No próximo vídeo, revelaremos os melhores protocolos de jejum para você. Até lá!